E aí pessoal, tudo bem? Fala jovens, tudo bem com vocês? E aí Isaac, pronto para esse último vídeo de revisão para a prova de humanas? O último. Poxa. Já tô com saudade, Mas vai continuar, né? A gente vai continuar, ter sim. umas surpresinhas aí. Sim, ainda temos outras surpresas para vocês. Mas necessariamente hoje nós vamos pro nosso último café com leite para o nosso Enem, né? Pra gente poder arrasar nesse Enem, fechar essas 45 questões de humanas, fechar a redação, enfim, é nóis, bora nessa! Vai dar certo, pessoal. Hoje a gente então resolveu falar sobre alguns temas de redação. Esse vídeo é um vídeo tranquilo, descontraído, afinal a gente está na véspera do Enem, certo? Vocês estão muito bem preparados, então é só um vídeo mesmo para destrancar a sua cabeça para alguns argumentos, tudo bem? Perfeitamente. Então, vamos lá começar, Isaac? Bora nessa então, meus queridos jovens, você que ainda não compartilhou esse vídeo, você que ainda não ativou o sininho, você que ainda não curtiu nenhum vídeo, você é um vacilão, mas a gente continua te amando e quer muito que você nos ajude, tá bom? Gabi, vamos começar então no nosso tema de hoje. Vamos começar basicamente pelas nossas apostas para a redação. Apostas são coisas que eu gosto de fazer, Gabi. Você gosta de fazer apostas? Eu gosto de apostar? Eu curto apostar. Eu gosto de apostar, assim, não dinheiro, né? Porque eu não tenho. Mas quem tem? Mas eu gosto de apostar, eu sou bem competitiva. Show, então vamos apostar. Nossa aposta pros Enem, pros Enems, né? Na verdade, nossa aposta pro Enem desse domingo que vai acontecer basicamente amanhã, né? Então, nossa aposta pro Enem é basicamente alguns temas de redação que a gente acha que são importantes, né? E também, daqui a pouco também vamos dar algumas dicas para vocês, né? Que são dicas interessantes para você resolver a prova de humanas, tá bom? Beleza, vamos lá. O primeiro tema, pessoal, que eu queria comentar com vocês é sobre evasão escolar. Eu acredito que o tema de educação é um tema que é muito amplo, certo? Então a gente tem que dar um direcionamento. Acho que evasão escolar, de acordo até com a nossa querida contribuidora, professora Amanda, né? Alô, Amanda, muito obrigado. Muito obrigada pelas dicas. Ela comentou sobre a questão da evasão escolar e eu acho que assim, muito importante você ter alguns argumentos em mente. Por exemplo, né, desde o processo de urbanização que nós temos nas grandes cidades brasileiras principalmente, há uma distância muito maior entre as escolas e as residências das pessoas. Então isso dificulta um pouco que a criança e o adolescente vá à escola. Outra coisa é o fator desmotivante que tem da escola pela baixa qualidade de infraestrutura ou da falta de recursos para um ensino de qualidade. Isso é um fator desestimulante. Então a evasão escolar é relacionada diretamente ao estímulo que o jovem tem a continuar indo à escola. Então isso requer transporte, isso vai para a questão da baixa qualidade de infraestrutura, de ensino também. Então há uma descrença também na educação. Será que se eu continuar indo à escola eu vou ter um futuro na vida? Então tem essa cultura ainda que precisa ser combatida dentro das escolas brasileiras, certo? A questão do trabalho, cada vez mais jovem, quantas pessoas precisam trabalhar para contribuir dentro de casa. É importante, né, ressaltar nesse sentido do trabalho, né, que educação para o brasileiro muitas vezes é quase que um privilégio, né? Para boa parte da população brasileira, muitas vezes é quase que um privilégio, principalmente no ensino médio. O gargalo é o ensino médio, né? Você tem ali um número bastante grande de alunos que estão ali no período, né, de formação, na educação básica, principalmente ali nos primeiros anos, no ensino fundamental, só que quando chega no ensino médio a coisa vai mudando de figura, porque muitos alunos vão deixando as escolas. E por que isso acontece? Principalmente porque muitos alunos têm que colaborar em casa, né? Muitos alunos têm que ajudar em casa e isso acaba atrapalhando, né, o desempenho dele na escola, isso acaba atrapalhando, né, que ele possa continuar na escola, porque ele acaba se sentindo muitas vezes desmotivado. Ele pensa, não, mas eu estou ganhando dinheiro ali, então eu não preciso da escola aqui. Então, enfim, isso atrapalha muito, né? Aí tem gente que vai dizer, né, Gabi, mas o meu primo, ele com apenas 13 anos de idade, ele já trabalhava e hoje ele se formou e hoje ele é isso aqui e tal. Meu filho, meu coração, deixa eu contar um negócio pra você, um segredo, tá? Apenas um segredo pra você. Não dá pra você tirar, né, a exceção pela regra, tá? A gente tá tratando de regra aqui e é isso que você tem que discutir na sua redação, né? A realidade de muitos jovens brasileiros não é essa daí, tá, pessoal? E outra coisa também, que o adolescente, ele tem um alto risco de ter gravidez precoce, né, dentro de uma família, isso desestrutura, não tem a estrutura necessária para arcar com isso, acaba tendo que sair da escola, principalmente a jovem tem que sair da escola. E isso acaba, né, gerando vários outros problemas sociais que temos aqui nas grandes cidades. Bom ressaltar para eles, né, que essas gravidez, né, essa gravidez na adolescência, na verdade, ela é um processo que acontece muitas vezes pela desinformação, pela falta de educação,
né, que acontece dentro das escolas, porque muitas vezes estão discutindo, inclusive, a ideia de que não pode ter educação sexual dentro das escolas. Gente, é bom lembrar para vocês que educação sexual não é sexualizar as crianças, né? Não é fazer nenhum tipo de... exatamente, combater isso. Então, a ideia é que as pessoas tenham informação para que eles não entrem nesse tipo de situação, né? De gravidez na adolescência. Tudo bem? A proteção contra abusos, contra essa gravidez precoce, beleza? Tranquilo, pessoal? Esses são alguns argumentos que você pode utilizar na sua redação. É claro que você tem que ter uma solução para eles, então existem várias soluções possíveis, mas... Isaac, pegando o link aí da questão dos riscos urbanos e da violência, fala um pouquinho sobre o tema da violência. Basicamente, quando a gente fala de violência, é bom que você entenda alguns fatores, tá? O Brasil ele é um dos países que tem o maior índice de homicídios, né? Ou seja, de mortes violentas, né? No ano. Então, ele é um dos países que tem um desses índices maiores. Né? E isso acontece por conta de quê? Né? A Gabi falou do processo de urbanização do Brasil. E aí você tem que entender alguns fatores, né? A desigualdade social é um dos fatores que colabora com o processo de violência urbana. E por que isso colabora? Porque eu crio uma massa de pessoas que querem consumir, atenção para esse processo, porque a globalização ela globalizou o processo de querer consumir, mas não necessariamente o poder de consumo. Então eu tenho uma massa de pessoas que querem consumir e que não podem consumir. Principalmente por causa da indústria cultural. Perfeitamente. Consumo em massa, né? Perfeitamente. Então eu tenho essas pessoas que não podem consumir e que elas buscam vias alternativas para poder acessar o consumo. E essas vias alternativas muitas vezes são ilícitas, certo? E aí o que acontece? Você tem então um processo, por exemplo, de avanço das vendas de drogas, então o tráfico de drogas vai subir, a guerra do tráfico vai levar a um processo de homicídios em massa, principalmente nas zonas onde você tem a maior desigualdade social e nas zonas urbanas onde você tem ali um processo de avanço, né, da venda de drogas, porque são entrepostos comerciais de drogas. É o caso, por exemplo, de Fortaleza. Fortaleza é muito próximo dos Estados Unidos, é muito próximo da Europa, o que faz com que Fortaleza seja um eixo de disputa muito forte. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem uma quantidade de pessoas muito grande e também é um ponto de venda de drogas muito importante. Isso leva a todo um processo de guerra às drogas, né? E aí o que acontece é que isso vai fazendo com que os presídios se tornem cada vez mais lotados, e aí você entra naquela questão, por exemplo, da crise, né, do sistema penitenciário, que nós já debatemos aqui, né? Então, essa crise do sistema penitenciário ela se associa com a violência urbana, e todo esse processo ele chega aí na sua porta, né? Agora é interessante notar, né, que muitas vezes, principalmente a gente que é da classe média, a gente pensa que a violência é muito séria com a gente e tal. Ela é. Agora a violência é mais séria ainda na periferia, né? Eu lembro sempre do Max Gonzaga, que ele tem uma música fantástica, ele fala desse jeito: mas eu tô nem aí se o traficante é quem manda na favela, mas eu tô nem aí se morre gente ou tem enchente em Itaquera, eu quero é que isso exploda a periferia toda. Toda tragédia só me importa quando bate em minha porta. Então a gente muitas vezes só se importa quando bate na nossa porta, né? Exatamente. Na porta da classe média. E aí a gente esquece que todo esse processo ele é um processo principalmente nas periferias. E aí você tem que entender por que acontece nas periferias, o que leva a esse processo de violência urbana, enfim, são vários os fatores, né, Gabi? E soluções também, né, pessoal, que é justamente a questão de você investir em projetos sociais e você garantir que, por exemplo, essas pessoas que estão suscetíveis a entrar no mundo da violência, elas tenham outra perspectiva de vida possível. Porque qual a perspectiva desse jovem? Perfeito. E quem são esses jovens, né? Quem são esses jovens? São jovens negros, né? Jovens e pobres. Né? São pessoas negras, jovens e pobres. Então, a violência no Brasil, ela tem cor, ela tem renda e ela tem idade. Então é bom lembrar isso, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo com esse tema, então. Mais um tema que a gente pegamos dicas, né, na verdade, sobre ele. Dicas. Patriotismo, certo? Que pode ser um tema que vem na sua redação esse ano. Então é importante que você tenha alguns argumentos sobre isso, principalmente patriotismo e indústria cultural. É uma questão que você pode fazer cruzar essas referências aí. Então, eu vou até colar aqui. O patriotismo, a gente tem, na verdade, na história do Brasil, uma desvalorização da cultura brasileira, certo? Em que põe em questão que a cultura brasileira ela é selvagem, ela é uma cultura vulgar, muitas vezes, e isso leva a uma desvalorização do próprio Brasil como nação, certo, Isaac? Então isso leva a uma valorização, por exemplo, ao estrangeiro, da cultura estrangeira. Então bate bem com o patriotismo, porque como é que você vai ser patriota se você não valoriza a sua própria cultura? Perfeitamente. E aí quando você fala, por exemplo, de indústria cultural, né, eu acho que você vai falar disso aqui também daqui a pouco, é bom lembrar que com essa
esse bombardeio o tempo inteiro da indústria americana, né? Né? De filme, de série, de basicamente tudo que você tem de quadrinhos, né? Então a gente acaba tendo muitas vezes uma visão do lado de lá do que uma visão do lado daqui, né? A gente tem muito mais proximidade cultural de conhecer padrões de comportamento, histórias de questões estrangeiras do que do próprio Brasil. Perfeito. Certo? Do que do próprio Ceará, por exemplo, que estamos gravando aqui em Fortaleza, muitos jovens não conhecem a própria história do estado, não conhecem a própria história da cidade. Então como é que você valoriza? Como é que você vira patriota dessa forma? Perfeito. Outra questão é o consumo de conteúdos muito vazios dentro, principalmente depois dessa revolução tecnológica com a internet e com a acessibilidade a esses temas. Ela é muito positiva em alguns aspectos, principalmente, olha só, nós aqui democratizando o conhecimento, aqui, né? Mas também há um risco, né? Então isso é uma questão que você precisa ter. E a descrença também do Brasil como nação, porque afinal o Brasil, pessoal, ele não foi construído um projeto de nação assim, de baixo para cima, né? Uma coisa que foi construída de cima para baixo. De cima para baixo. Ali com Dom Pedro II, depois com Getúlio Vargas e o seu projeto de ideal de nação ali. Exatamente. Por meio do rádio, né? Então, por meio de toda por meio até do departamento de imprensa e propaganda, né, que utilizava dos meios de comunicação para poder formar essa ideia de que existia um Brasil, né? O próprio Estado Novo manda queimar todas as bandeiras de estados, né, para trazer a ideia que existe só um Brasil, só o Brasil, né? E aí você entra, por exemplo, na ditadura civil-militar, onde você vai ter aquela ideia de Brasil ou meu deixo, né? Esse é um país que vai para frente. Então essa história de formar uma ideia de um Brasil só e de que você, né, muitas vezes não compreende esse Brasil só, porque aquilo dali foi colocado de cima para baixo. Exato. Então não é você que construiu aquilo dali por conta própria. Um argumento bem utilitarista, né? De você construir de cima para baixo, eliminando aquilo que não é interessante para o bem geral da nação. Perfeito. Beleza, pessoal? O último tema que a gente também está apostando seria empreendedorismo, né? Que essa referência é um tema que tem muito que pode ser debatido entre burocracia do Estado brasileiro, burocracia da abertura de empresas no Brasil, e a questão da cultura empreendedora, que não é valorizada amplamente no Brasil. Ainda é uma coisa que precisamos melhorar bastante, certo? E a questão de que a dificuldade de abrir empresas no Brasil, e principalmente manter essas empresas abertas, dá uma barreira àqueles, principalmente aos jovens empreendedores, que os jovens têm muitas ideias e aliado com a revolução tecnológica, eles têm várias possibilidades, mas aí quando eles veem as barreiras da burocracia, principalmente, a gente tem aí um atraso um pouco do empreendedorismo brasileiro. E aí é bom ressaltar para vocês basicamente o seguinte: na hora de pensar a redação de vocês, quando for falar sobre empreendedorismo, é bom lembrar principalmente como é que esse aspecto ele é importante para o Brasil, de que forma ele tem os seus entraves, né? Então é bom lembrar, por exemplo, que para eu empreender eu tenho que ter capital, né? Sim. Então sem capital eu não empreendo. Então de que forma o Brasil pode possibilitar capital para as pessoas para que elas possam empreender? Né? Quais tipos de empreendimentos são empreendimentos interessantes para o desenvolvimento do país? Né? Então quando a gente fala de empreendedorismo, né, a gente tem que ter esse empreendedorismo nas escolas? Sim, não. Então a gente tem que desenvolver essa perspectiva do empreendedorismo de forma ampla, né? Não é só falar do coach, não. Atenção você, por favor, não vai falar só do coach, né? Não é porque o meu tio é coach, meu pai é coach. Calma, por favor. Tem que alinhar a realidade brasileira, pessoal, né? Daquelas dicas dos coaches, normalmente, elas às vezes não são aplicáveis a todos os cenários. Exatamente. Então a gente tem que ter esse alinhamento expectativo. Então é pensar o empreendedorismo de forma ampla, né? Uma das nossas apostas aí, empreendedorismo para você, tá certo? Beleza, pessoal. Gabi, só para poder então concluir para eles, né, pra gente poder agilizar, vamos lá. Gente, além desses temas aqui que a gente tratou de forma mais apropriada, né, outro tema que a gente aposta também é saúde, né? A gente pode discutir algumas questões aí, né, como já foi discutida a questão dos deficientes, né? Sim. E aí o que acontece? Pode ser que caia, né, em outra concepção, tipo assim, quais são os problemas e os desafios da saúde pública no Brasil, né? De que forma nós podemos financiar a saúde pública. Então isso pode ser um tema que você pode abordar aí na sua redação. Outra coisa que pode ser interessante também é o caso da mobilidade urbana, né, Gabi? Sim, pessoal, há um problema nas grandes cidades, aliás, um problema mundial, mas vamos trazer aqui pelo Brasil, da questão da grande urbanização, que leva a uma quantidade enorme de pessoas nas grandes cidades que não estão preparadas para isso. A gente já falou sobre isso também. Perfeito. Mas por não estarem preparadas para isso, acabam gerando problemas. Por exemplo, uma pessoa tem que gastar 4 horas do seu dia para se deslocar da sua residência ao seu trabalho. E isso é a questão da mobilidade urbana. Como são melhorar discussões isso? Interessantes, né? Certo? Tudo bem, então? Gabi, então, bem rápido, nós vamos passar então agora para as dicas de como resolver e como ganhar o seu 45 nas questões de humanas, né? É o sucesso, pessoal. Vamos lá, dicas de sucesso, Gabi. Dicas não tem jeito, certo?
Então, pessoal, primeira coisa, muito cuidado com questões estilo Enem, porque você precisa saber o que o comando está pedindo para você, certo? Às vezes os itens podem estar muito bem elaborados, bonitinhos e tal. Esse item é certeza que está certo. Calma, jovem. Calma. Ele pode estar certo, mas pode não ter uma relação, né, ampla, específica com o comando, né? Certo? Então procure sempre, depois que você achar o item, que você ter certeza, eliminou todos os outros, volta lá no comando só para você ter aquela certeza final e passar para a próxima de cabeça, né, erguida, assim, com toda certeza, beleza? Perfeito. Outra dica importante para você também, na questão de ler os itens, por favor, vamos fazer um joguinho? Por favor, olha para mim agora, foca em mim, cadê você, editor de vídeo? Foco em mim, agora, por favor. Quando for fazer sua prova, é a dica que eu mais dou para os meus alunos. Por favor, tente achar 4 errados para você conseguir ganhar de presente nesse jogo um certo. 4 errados, um certo. Não busque o item correto o tempo inteiro. Busque os 4 errados, você vai ganhar um certo de presente. É isso que você precisa. Tudo bem? Outra dica, Gabi? Pessoal, olha, leiam um texto com muito cuidado, certo? O Enem é um estilo de questão que tem muito texto, então o texto está ali não é por um motivo aleatório, ele está ali para lhe ajudar a responder aquela questão. Então leia o texto, marque as palavras-chave do texto para que você consiga ter a noção do que procurar nas respostas, né, de acordo com o comando. Então tenha essa atenção, é uma prova, né, longa, mas que requer que você tenha essa habilidade de interpretar os textos e de conseguir responder o item correto. Beleza? Show! Outra dica? Próximo, pessoal, cuidado, a prova de humanas tem muito gráfico e muita tabela. E aí, não pode falar. Não, pessoal, é só, vocês precisam entender que vocês estão sendo testados para saber se tem a habilidade que precisam para estar na universidade. Uma dessas habilidades é saber ler gráficos e tabelas, certo, Isaac? Então, perfeito. Então, ó, na parte de observar os gráficos, gente, às vezes você consegue resolver uma questão só na observação muito simples, você não precisa, às vezes, de um conhecimento ou outro. Não. Você precisa, muitas vezes, observar os gráficos com tranquilidade. Então, ó, pode ser que isso caia na questão de história, por exemplo, pode ser que isso caia na questão de geografia. Geografia muitas vezes cobra gráficos. Por favor, dá uma olhadinha nos gráficos e analisa eles com muita calma, número por número, ano por ano, tá bom? Elimina os itens, cruza as referências, é isso que você precisa. Tá bom? Então, outra dica, vai lá. Calma, pessoal. Uma prova de humanas, ela requer calma, certo? Concentração. Não adianta você estar afobado. Vá primeiro, faça a sua prova da redação. Se essa for a estratégia que funciona para você, afinal, cada um com seu cada um. Então, use a estratégia que está dando certo. Não mude a sua estratégia se ela já estiver dando certo, beleza? Show. Mas vá fazer a prova com calma. Vocês estão muito bem preparados, tá bom? Espero que os vídeos do Café com Leite tenham te ajudado nessa reta final. Com certeza ajudou. Com certeza. Se não tiver ajudado também, meu filho, com certeza ajudou. Tá certo? A sua vida. Tudo bem, então? Beleza, meus amores, queria muito agradecer a todos vocês, né, por ter acompanhado a gente até aqui. Lembrar para vocês que nós ainda vamos voltar com outros projetos aqui. Então, continue com a gente aqui no Café com Leite. Né? Lembrar para vocês fazerem uma ótima prova, por favor. Tá? Saiba que essa prova não define a vida de vocês, mas também saiba que se você for calmo para essa prova, se você tiver a mente sã, o corpo são, para poder fazer essa prova, você com certeza vai conseguir realizar a nota para entrar na universidade dos seus sonhos, tá bom? Tô com você, tô até o final. Gabi também está, não, Gabi? Gente, estamos sempre aqui, certo? Vocês podem contar com a gente sempre. E até o próximo projeto, pessoal. Beijo. Beijo da Praça Peixe Mão. Beijo, mãe. Tchau. Tchau.